אשת אשת חיל ממצא ורחוק. Shalom, shalom, meus queridos alunos. Aqui a gente vai falar da Perashá da semana Vayetzei. Perashá começa agora a falar de Yaakov Avinu. E Yaakov Avinu é o patriarca mais... Como que eu posso descrever em poucas palavras quem foi Yaakov Avinu? Yaakov Avinu é o patriarca que mais sonhou, que mais foi, que mais sofreu. E a gente vai estar nessa metade do comentário dessa Perashá, a gente vai começar a entrar em cena o patriarca Yaakov Avinu. Eu espero que vocês entendam cada passo dessa Perashá. Mazal Tov, Leandro. Mazal Tov, hoje é aniversário dele, ele está presente. Todá. A Perashá, como eu falei, Vayetzei, é uma Perashá mística, é uma Perashá que vai falar de sonhos, e a gente vai dilatar cada passo, tá bom? Passo a passo. Vayetzei Yaakov em Beersheva, olha aí, Yaakov saiu, ele deixou Beersheva e foi para Aram. Começou a Perashá dessa forma, tá? Yaakov deixa Beersheva, aí Rashi é um dos comentaristas, né? Ele vai comentar essa Perashá com um certo romance, uma certa devoção, porque ele vai começar a explicar esse último versículo dessa Perashá, mostrando que Yaakov, ele vai sair de Beersheva e vai para Aram. Não é porque ele vai fugir do irmão. Ele já saiu lá de onde ele recebe a bênção. A gente pensa que ele recebe a bênção de Yitzhak em Beersheva. Não, ele vai receber em Hebron. Então, ele já saiu fugido do irmão para Beersheva e ali ele vai esperar o sinal, né, para poder ir para Aram. Então, o que ele vai fazer em Aram? Ele vai passar quanto tempo estudando? Ele vai para estudar. Ele vai para Yeshivá, onde a gente está aqui. Onde a gente está numa Yeshivá. Então, ele vai estudar com um neto, o grande neto de Noa, que é Evan. E ele vai ficar lá quanto tempo? 14 anos. E ele vai estudar com um neto de Noa, 14 anos, até se preparar para deixar a casa de estudo, o Beit HaMidrash, e ir para casa, se preparar para ir para a casa de Lavan, seu sogro e seu tio. Então, a gente aprende daqui. Uma pessoa ela precisa se preparar espiritualmente, sempre em tudo na vida, se preparar espiritualmente para começar algo físico, né? A gente aprende isso de Yaakov Avinu, que ele entendia que era escuro o futuro e que a única coisa que ele poderia fazer para se proteger é com o estudo da Torá, né? Ele precisava ter essa informação do estudo da Torá, por isso ele foi para Aram e ficou lá 14 anos. Então, Yaakov Avinu, ele vai deixar a casa de estudo, o Beit HaMidrash, onde a gente está estudando aqui, é um Beit HaMidrash, aqui é uma yeshiva. Não sei se vocês estão vendo. Então, ele vai deixar um Beit HaMidrash e vai para a casa de Lavan. Imagina, uma pessoa que está acostumada no Beit HaMidrash, tefilá de manhã, tarde, noite, e come caché, estudos mais elevados, e aí ele vai para um lugar onde não tem Torá, onde a Torá é muito limitada, a casa de Lavan. Então, ele era como a luz. E quanto mais você fica num lugar muito escuro, você precisa se renovar com o estudo da Torá, porque senão você apaga.
Por isso é importante que a gente estude de manhã, tá? Manhã, tarde ou noite, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, ou todos os dias, 2 horas, tá? Isso, quem vai dar esse decreto de estudo natural foram os nossos sábios. Depois que ele vai para a casa de Lavan, ele é considerado essencial e profundamente erudita nos estudos. Ele passa 14 anos. A gente tem aqui médicos, né, advogados que passam. O curso de medicina é 6 anos, né, o Jorge? Ou é mais? 6 anos. Então, em 6 anos, 6 anos. É 6 anos. É igualzinho um curso rabínico também, é 6 anos, praticamente. Então, fora as especializações que a gente vai fazendo, a gente acaba tendo mais tempo de estudo. Então, aqui é que ele aprende que foi considerado, Yaakov Avinu foi considerado um erudita no estudo da Torá. Então, ele era um sábio. Ele conseguiu ter esse espírito da Torá para poder levar para onde ele fosse. Então, através do estudo da Torá, é que a gente aprende. Se a gente estuda a Torá, a gente consegue se elevar a ser um erudita da Torá, ser um tzadik, né? Ou um raham, ou uma pessoa que estuda Torá, ela consegue ser respeitada. Mas isso vem com muito esforço, muitos estudos, muitos shiurins, né? E também, um dos fatores bem interessantes nessa perashá, vai falar que para poder ser um grande erudita na Torá, não é só os estudos, não é só pegar o livro e entender. Amém. É preciso ter fé e amor a Hashem. Ou seja, se vocês querem ser um Talmid Chacham, vocês não é só pegar o Shulchan Aruch, não é só pegar o Talmud, ou escutar, ou vir aqui para Yeshiva estudar, não. Ou para ir para uma Midrashá, ou ir para um lugar onde tem Torá. Para vocês poderem serem eruditas na Torá, ser grandes sadiquins, sadikot, vocês precisam ter a fé e amor em Akadosh Baruch Hu. Esse é a grande lição que Yaakov Avinu fez quando ele estava estudando lá no Beit Midrash do filho de Noa, do neto de Noa. Então, a gente vai ver que ele vai trazer isso ele vai trazer o amor e a fé perante uma realidade, que é a realidade da idolatria, que envolvia aquela terra estranha. Ou seja, acho que todo mundo tem um pouquinho de Yaakov Avinu, principalmente o pessoal que está na Galuta, que a gente é diferente, né? A gente anda pelo caminho oposto. Usa kippá, tem barba grande, Shabat a gente para, as mulheres acendem as velas, a gente come uma comida especial, kosher, a gente anda o caminho oposto dos outros povos, entende? A gente tem o recato, a gente tem o estudo da Torá, os outros povos não, e a maioria dos outros povos tem fé distinta. E, nesse período, o Yaakov Avinu ele enfrentava a idolatria, e mesmo em Aram, que estudavam a Torá no Beit Midrash, a idolatria era grande. Os nossos sábios falam que a idolatria era como se fosse um sentimento, um desejo. Com as coisas carnais, como o ser humano tem o desejo de coisas carnais, também como uma pessoa que tem desejo de matar ou roubar. Nesse período, o desejo de fazer idolatria era como um libato sexual. Os sábios falam isso. Então, quando isso vai acabar? Quando Anshe Knesset Gedulah vai se reunir os sábios, os sadiquim, não era fácil reunir tantos sadiquim daquela geração,
e eles vão fazer uma takaná para diminuir estava pesado para o povo, para a humanidade, entende? É pesado até hoje. Então, quando se tira a idolatria da forma que era pregada, como era feita, o mundo se torna mais evoluído. Aí a gente pode chegar a esses níveis que a gente tem de tecnologia, espiritualidade. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, como ele está falando, a Terra era cheia de tentação. As tentações, e também a moral espiritual era perigosa, né, quando você praticava algo diferente. Então, Jacob praticava algo diferente. Então, tudo que era diferente poderia atentar à vida. Então, ele vai sair de Beersheba, ele vai pensar, meu pai e minha mãe falaram para ir para Aram, fora da terra de Israel. Mas a gente vai entender que Isaac Avinu e Rivka vai dizer, Yaakov, vai para Aram. Mas Yaakov não foi para Aram, ele foi para Beersheba. E aí a gente tem que entender uma coisa. Yaakov Avinu, isso é uma regra de ouro. Se vocês forem verem algumas perashiot, ao finalzinho da perashá, do livro de Bereshit, a gente vai ver que Yaakov Avinu vai sair da onde para descer para o Egito? De Beersheba. Ele vai descer para fora da terra de Israel. Ele vai para o Mitzrayim. Ele vai sair para o Egito. A segunda partida para Galut. Agora vamos para a primeira, que conta nessa perashá. Ele vai sair de Hebron, onde está o pai, Yitzhak, e sua mãe, Rivka, e vai direto para Beersheba. De Beersheba, ele vai para Aram. Ele poderia sair de Hebron e ir diretamente para Aram. Por que Beersheba foi o posto para poder sair? E mais adiante, a gente vai pensar mais um pouquinho. Beersheba vai sair dali e o pessoal vai sair, a família de Jacob Avinu vai sair de Beersheba para descer para o Egito. Os nossos sábios explicam que Beersheba é o ponto mais baixo da terra de Israel. De lá a gente vai só ao deserto. Só deserto. Né? E a gente vai chegar ao Sinai. Então, a última cidade bíblica que vai dizer Beersheba vai ser essa, onde vai ser o ponto mais longe da terra de Israel. Entende? Então, dali, depois ali vai sair para fora da terra de Israel. Então, Jacob Avinu, ele sabia que o êxodo, a Galut, o exílio, era inevitável. Mas se ele pudesse evitar ao máximo, indo até os extremos, para não poder sair da terra de Israel, aproveitar cada momento na terra de Israel, ele faria. Então, ele vai até Beersheba e vai sair para Aram, ele vai voltar para a terra de Israel, vai para Beersheba e vai sair de Beersheba para o Egito. Até aqui a gente entendeu, né? Então, a gente vai ver que Beersheba é o lugar de saída, né, para fora da terra de Israel. Yaakov, ele vai receber a Berahá, a bênção. Ele não vai receber a bênção, como eu falei, ele não vai receber a bênção de Yitzhak em Beersheba. Muitas pessoas pensam, Abraão estava em Beersheba, ele morava em Beersheba, mas Yitzhak Avinu ficou em Hebron. Ele morou em Hebron, ele trabalhava a terra. Né? Ele voltava para Hebron. Então, ele vai receber a bênção da primogenitura, ele vai receber em Hebron. Aí aqui tem um comentário do Rabino Narmandes, ele vai mostrar uma referência. Tá? Se a gente pegar um livro de Gênesis, o Bereshit 35, 27, vai falar
da cidade de Beersheba, vai mencionar Beersheba. Mas não tem a conexão com Isaac não é mencionada nesse capítulo 26, 33. Se a gente for ver mais um pouquinho, no capítulo 26, 33, a conexão com Isaac não é a mesma conexão com Abraão. Ou seja, daí a gente entende, Abraão morava em Beersheba, Isaac Avinu morava em Hebron. Né? Então, talvez, diz o Midrash, que também a Yaakov foi ver o seu avô, né? Abraão Avinu, que já estava vivo. Ou foi pegar uma bênção, ou foi pegar bons princípios do seu avô. Dali, ele vai partir para uma nova experiência em uma terra estranha. Aí aqui a gente vai falar uma outra explicação. Rashi vai explicar que a Torá ela não vai relacionar nunca nomes de cidades ou lugares. Ela vai só dizer que o lugar. Então, a gente vai ver essa situação acontecer mais uma vez com Yaakov Avinu, quando ele vai sair a caminho de Aram, ele vai parar num lugar, e esse lugar se chama o monte, a montanha de Moriá. Então, a gente vai ver que esse lugar ele fez um altar. A gente vai ver lá no livro de Bereshit, capítulo 22, 4, os nossos sábios explicam que essa palavra vaigar vem da palavra oração. Pray. Tefilá. Tefilá. Essa mesma expressão, o profeta Jeremias, ele vai usar da mesma forma. A gente for lá no livro de Jeremias, ele vai usar o capítulo 7, 16, e ele vai dizer: levantei os meus olhos e chorei e fiz a oração, e com intenção para o mais profundo. Isso está dizendo. Isso quer dizer que Yaakov fez a mesma coisa. Ele chegou nesse lugar, ele levantou e chorou e fez uma tefilá, ele fez uma oração. Agora, o breaking news dessa perashá dessa semana é que nesse período que Yaakov vai fazer essa tefilá, ele vai instituir a oração de Arvit. Arvit. Né? Ele vai, de acordo com a tradição, né, na Guemará, no Berahot 26, no tratado, o serviço, a tefilá de manhã, tradicionalmente foi instituída por quem? Por Abraão Avinu. A tefilá de Minha, da tarde, foi estipulada pelo o pai de Yaakov, Yitzhak. E à noite, o serviço da noite foi por Yaakov Avinu. Essas três diferenças, ela vem trazer personalidades do local de cada patriarca ocupou por uma temporada de tempo, um punhado de tempo. Hã? Período. Sim. Abraão, ele vai ser comparado como o nascer do sol. Né? Porque quando ele surge, ele vai ser uma coqueluche, vai ser um furacão, que vai trazer esse conceito de monoteísmo. É como o sol quando nasce. Fica aquela força saindo e não há como ninguém parar. Isso foi Abraão Avinu. Né? E o serviço da tarde, Yitzhak Avinu, ele vai dizer que vai ser comparado com uma tranquilidade do dia que vai indo. Né? A primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, a quarta hora, a quinta, às 6 da manhã é o Shaharit, aí a gente vai pela manhã até o meio-dia. A partir do meio-dia, a gente vai ver que há o Din. O sol está no meio, o dia é mais quente, e a gente sente que acabou a manhã e agora começa a tarde.
Então, essa mudança seria Yaakov Avinu, que instituiu a Minhá, que é até o final do dia. E quando a gente vê o dia caindo, a gente vai também sentir um pouco pensando, o dia acabou, acabou-se o dia, a gente sente que o dia acabou e começa a noite. Nessa mesma linha de raciocínio, Yitzhak poderia ter um certo, vamos botar essa expressão, não é zelo, não é inveja, ciúmes. Porque quanto Yaakov, que representa da escuridão a luz das estrelas, que é a luz da lua, e Abraão é o começo da luz do sol, né? E Yitzhak Avinu é a continuidade de Abraão. Yitzhak Avinu era a continuidade de Abraão Avinu. Então, a gente precisa entender dessa forma, que quando Yitzhak Avinu nasceu, ficou tudo claro. Que ele precisava passar um teste, ele precisava passar pela Kedat Yitzhak, ele passou por esse trauma, e ele sobreviveu isso, porque sem Yitzhak não poderia, de forma alguma, continuar a missão que Abraão Avinu foi incumbido, né, de trazer descendências. Yaakov Avinu, como eu falei, é como se fosse a luz na escuridão, uma luz de vela num lugar escuro. Então, a gente vai ver essa diferença, são diferenças entre destinos que os patriarcas tiveram que passar por essas. Mas sempre eles ensinam que é através da tefilá. Eles conseguiram superar todas as seus momentos ruins e seus desafios com a tefilá. Então, já serve um exemplo para a gente que o povo de Israel ele só vai funcionar de fato quando o povo de Israel faz tefilá. Tá bom? Então, a tefilá ela vai ensinar ao povo de Israel que ele vai ser importante, ele vai poder evoluir-se materialmente, mas com uma condição. Quando ele faz tefilá, ele vai se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Agora, se o povo de Israel vive mais na vida judaísmo o humanista, o humanitário, o mais filosófico, onde a figura de Deus está lá no céu e a gente não precisa falar com ele, ou só no lado social, cultural, como muitas correntes judaicas pensam, a gente perde um pouquinho da nossa missão e acaba caindo na assimilação. Tá? Então, a gente aprende aqui que os patriarcas ensinam que, através das nossas tefilot, das nossas orações, a gente se aproxima cada vez mais de Akadosh Baruch Hu, e a diferença é que a circunstância vai mudando a nossa vida. Todas as vezes que a gente vai fazer tefilá, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, a gente vai mostrar gratidão a Akadosh Baruch Hu, e, por contramão, a Akadosh Baruch Hu também vai mostrar a gratidão com o povo de Israel. Então, vai renovar o pacto que ele fez com os nossos patriarcas, que foi a gratidão do Shacharit, quando nasce o sol, e aí a gente vai ver, vai renovar o compromisso, que é Minhá, que também pode ser considerado como um período de meditação, um período que a gente começa a refletir, estamos ocupados com o trabalho, mas é um período que a gente consegue entender que tudo é algo passageiro.
até mesmo do nosso trabalho. E Yaakov Avinu também que vai estipular o arbítrio que vai simbolizar o refúgio. Yaakov Avinu, de fato, ele passa a vida dele fugindo, né? Ele vai fugir do seu irmão e ele vai encontrar um refúgio através da tefilá de Arvit. Então, aqui vocês estão entendendo? Tá difícil. Tem conceitos novos? Coisa. Não, tá na horário. Mas, ó, tá gravado, depois a senhora pode voltar. Aí não vai ficar muita coisa. Tá bom, vamos lá. Yaakov Avinu, ele vai sair de Beersheba e vai para o caminho de Aram, ele vai parar em que lugar? Betel. E ali ele vai dormir. Ele está cansado. Quando você está viajando, principalmente quando você tem muita coisa na cabeça, ou tem trabalho, ou você tem algumas preocupações, algumas frustrações, você fica desgastado, né? Então, Yaakov Avinu, ele passa por um trauma muito grande, né? Ter que sair da casa da mamãe, do papai, sair de uma cidade para ir para outra. Então, ele precisa encontrar um refúgio, né? E esse refúgio ele vai encontrar em Betel, né? Casa de Deus. E aí diz que ele vai encostar a cabeça numa pedra, e na verdade eram 12 pedras, e aí essas pedras vão lutar para ser o travesseiro de Yaakov Avinu, conforme o Midrash. Tá? E aí, na verdade, essas pedras entraram em Shalom Bait, não querem brigar, entenderam que brigas por algo é complicado, então eles entraram no acordo e disseram, vamos se unir e a gente vai virar o travesseiro da cabeça de Yaakov. Então, dessa pedra, onde Yaakov Avinu vai dormir, ele vai sonhar e ele vai ver acordar, ou ele vai ter um sonho acordado, vamos colocar nessa expressão, ele vai ter a visão daquela escada dos anjos subindo e descendo, né? E aí a gente vai ter várias explicações. O lado mais espiritual, mais acho que mais místico, acho que essa palavra é mais correta, né? E Yaakov Avinu vai ter esse contato espiritual. Ele vai ver anjos subindo e descendo. Uma coisa, gente, é você ser uma pessoa espiritualista. Sentir, ouvir, né? Uma coisa é você ser sensitivo. Uma coisa é você estudar, ter um grau de sabedoria. Mas Yaakov Avinu, ele era neto de Abraão e Isaac. Então, naturalmente, quando você é neto de Abraão e Isaac, o sobrenatural é algo normal. Mas não comigo, com eles. Yaakov Avinu vai ter essa experiência sobrenatural. Antes e depois, né? Antes e depois de Yaakov Avinu. O antes de Yaakov Avinu era aquela pessoa que cresceu na tradição de Isaac e de Abraão. Mas ele não sentiu na pele o contato íntimo com a Kadosh Baruch Hu. Então, nesse exato momento, a vida de Yaakov Avinu vai ser mudada. Vai ser mudada completamente. Yaakov Avinu, ele vai rezar pela primeira vez num local, vai fazer ali, como eu falei, ele vai levantar, como o próprio profeta Jeremias falou, há pouco eu falei, vai levantar e vai chorar, e vai rezar, ele vai se espelhar em quem? Em Yaakov Avinu, e ali ele vai fazer, naquele mesmo local, que ele vai chorar, rezar, vai ser construído o Mishkan, ou o tabernáculo, o Beit Midrash. Então, nesse próprio lugar, muitos anos antes da construção do templo,
Yaakov Avinu já sabia, a nível de profecia, que ali ia ser construído o templo. Então, e aquela pedra que brigaram, aquelas pedras que brigaram, era pedra fundamental. Tá? Eu vou contar o Midrash. Senta que lá vem a história. Né? Quem lembra desse período? Castelo Rá-Tim-Bum. Quando a Kadosh Baruch Hu, ele vai construir o mundo, ele vai construir o mundo olhando para a Torá. Tá? Lógico que é uma alegoria. Ele vai construir o mundo olhando para a Torá Kedushá. E ali, para inaugurar o mundo, ele precisa lançar uma pedra fundamental. Deixa eu ser mais específico nesse Midrash. Qual é o centro do mundo? Alguém sabe? Do universo, perdão. O centro do universo? O mundo. A gente sabe que tem vidas em outros lugares. Mas o centro para a humanidade e para toda a Terra é o mundo, que a gente conhece é o mundo. Ou a gente não viu outros seres humanos em Júpiter, outros seres humanos em Saturno, outros seres humanos em Marte. A gente vai ver outras criaturas celestiais. Mas, seres humanos, o centro é na Terra, no mundo. Concorda? Agora, o centro do mundo, aonde é? É a terra de Israel. Ali é o centro do mundo. Em outras galáxias, mas isso é um outro tema, Moshe. Isso aí é mais relacionado ao ufologia. Em outro momento eu posso falar sobre isso. Mas estou falando na questão de humanidade. Tá? Não existe vida humana em outros lugares, só aqui. Tá? Vida humana. Existe, talvez, outras vidas que Deus possa ter construído, mas isso não cabe a nós. Cabe a Kadosh Baruch Hu. O centro do mundo, do universo, é o mundo. E o centro do mundo é a terra de Israel. E o centro da terra de Israel, quem é? Jerusalém. E o centro de Jerusalém, o Harabait. E o centro do Harabait, o Kodesh HaKodashim. E o centro do Kodesh HaKodashim, o que é? Onde existe uma pedra. Até hoje tem lá essa pedra. Então, quando Deus, a Kadosh Baruch Hu, estava criando o mundo, ele fazia o mundo, ele lançou essa pedra fundamental. E essa pedra, conforme o Midrash, caiu no centro do mundo, no centro de todos os centros. E ela se espalhou, conforme o Midrash. Essa vai realmente se juntar quando Yaakov Avinu vai botar sua cabeça, vai ter uma briga das pedras, e aí ele vai colocar a cabeça, e ali essas pedras vão se unir, e vai ser no futuro o local do Kodesh HaKodashim. Tá bom? Gostaram do Midrash? Bonitinho ele. Maimônides, ele vai passar um Midrash, ele vai interpretar um Midrash, indicando que existe 4 estágios que foi passado por Akadosh Baruch Hu. Ele vai falar isso aonde ele vai falar no Midrash Tamar, Tanuma. Ele vai falar que nesse período vai ter 4 mundos, tá? E esses mundos vão ser fixados em distintos lugares e relações. Que começam em diferentes... como é que eu posso falar? Diferentes lugares, diferentes universos. A gente usa isso como Gan Eden,
diferentes níveis. Acho que essa é a expressão mais correta. Isso é relatado por Rambam. E que o ápice é próximo da Kisé, a cadeira de Akadosh Baruch Hu. Então, quando Yaakov Avinu ele vai ter a visão, Yaakov Avinu vai ter a visão dos anjos subindo e descendo, ele vai ver as diferenças dos mundos espirituais, conforme Rambam vai explicar isso dessa forma, que a gente não é só esse mundo terrestre. Então, ele vai trazer um conceito novo dos mundos celestiais, né? Que é dividido em 4, conforme Rambam está tentando explicar aqui para a gente. A gente sabe que são 7, mas, nesse exato momento, apresentou-se 4, conforme a evolução espiritual que Yaakov Avinu precisava passar, né? E, simplesmente, por isso que a importância de fazer o Arvit ou a Stefilot. E cada pessoa, quando faz... cada pessoa que for fazer a Stefilot, né, elas precisam entender que a gente vai estar se conectando com mundos espirituais mais elevados. Então, é algo que se vai evoluindo a cada momento. Então, Yaakov Avinu vai achar esse portão que vai abrir para toda a humanidade na questão da Tefilá. Agora, no lado mais místico da coisa, o Rabino Isaías Eshayahu Halevi Horowitz, ele é um grande cabalista, ele vai explicar também de uma Hassidut, né, que também existe no Brasil, ele vai dizer que o mundo é dividido em mundos espirituais e mundo material, mas a sua formação é dividida em 4, como o próprio Rambam ele vai tentar dar essa explicação, que é o Olam Hatzirah, que é o mundo da formação, o Olam Asirah, o Olam Hatzirah, e depois vai ver o Olam Briah e o Olam Hatzliut, que é o mundo da força, da criação e o mundo das ideias. Conforme a visão dos mundos, conforme a Cabala, esse desenvolvimento divino vai se emancipando nesses 4 mundos. E aí a gente vai ver as fases da humanidade, que vai se evoluindo tanto fisicamente como espiritualmente. É um pouquinho interessante isso, porque a gente vai ver que cada vez mais que o ser humano ele se desenvolve fisicamente e espiritualmente, perdão, ele se desenvolve espiritualmente através do estudo da Torá, através do estudo das orações, ele vai também trazer um desenvolvimento, ele vai se desarrojar materialmente, tá? Então, as 2 coisas andam lado a lado, tá? E a gente vai ver que a oração tem do Shaharit até o Arvit, ela vai realmente dar uma conexão com o ser humano. Rabi Eliezer vai explicar que Yaakov Avinu, o sonho dele, o sonho profético, né, é que a Kadosh Baruch Hu, outra visão, né, esse rabino, Rabi Eliezer vai dar uma explicação que Yaakov Avinu tem um sonho profético e vai trazer uma revelação dos reinos. Quais são os 4 reinos? Da Babilônia, né, da Grécia, de Edom e Roma.
E a gente vai ver que esses mundos vão ser, cada anjo que está subindo e descendo, conforme a explicação do Rabi Eliezer, é um anjo desses países. A gente sabe que cada país tem um anjo. Qual o anjo de Israel? Os anjos Michael. e a fé é meu anjo. Cada nação tem um anjo que protege. E dentro desses anjos que subiam e desciam eram os anjos dessas 4 superpotências que Jacó, os filhos de Jacó, iriam passar. Algo muito profético, algo muito complexo, que cada anjo subia e descia, mas o pico era a Kiseh Kadosh Baruch Hu, o trono de Kadosh Baruch Hu. Então, quando eles desciam e concordando que Yaakov Avinu era o povo de Israel, era o povo escolhido. Então, a gente vai ver que dentro dessa visão vai mudar algo muito grande na história de Yaakov Avinu, ou na história dos patriarcas. Abraham e Yitzhak era algo que poderia se acabar com a sua descendência. Embora Kadosh Baruch Hu disse que a descendência ia ser grande. Mas o pacto que ele vai fazer vai se confirmar com Yaakov Avinu. Porque a descendência de Abraham e Yitzhak só poderia ser grande aonde? Na terra de Israel. Agora, o pacto que foi feito de uma forma espiritual com Yaakov Avinu vai se estender para todo lugar que Yaakov Avinu vai estar. Então, daí a gente aprende uma coisa, que os Benei Yaakov, os filhos de Yaakov, a casa de Jacó, ou Benei Israel, eles vão estar na Galuta. Mesmo na Galuta, eles vão receber a Berachá. Então, isso vai suceder nessa visão, nesse sonho profético que vai mudar o conceito do povo de Israel, dos descendentes de Abraão e de Isaac. Não que estavam limitados à terra de Israel, mas vai ampliar fora da terra de Israel. Tanto que hoje a gente tem só judeu em Israel? Não, a gente tem em todos os cantos do mundo. Essa semana eu recebi um vídeo de um Brit Milá no Japão. Um judeu nasceu no Japão. Tem tantos, já tem uma comunidade grande. Então, os filhos de Jacó estão nos 4 cantos do mundo. Seguimos, tem muita coisa nessa perachá, né? Muita coisa interessante. Até então, vocês estão entendendo, está difícil, é muito importante eu ter esse feedback para que vocês possam entender. Né? Agora, pessoas que não têm assim, uma base assim, da perachá, não tem problema. Ano que vem a gente vai falar de novo. Aí, quando você for escutar ano que vem, não vai ser novidade, porque você já escutou agora. Aí, é assim que a gente vai aprendendo. Tá? Aprendendo as coisas. Como a gente fala, Rome is not built in one day. Roma não foi construída em um dia. Então, a gente tem que estar sempre buscando, estudando a perachá e vai aprendendo. Assim que a gente aprende. Quem estuda comigo há alguns anos já sabe que o que eu falava no comecinho podia ser difícil hoje, depois de 1 ano ou 6 meses, já se torna um pouco mais normal, né? Concorda? É uma coisa mais... A gente já começa a falar sempre e acaba lembrando. Vamos lá, seguindo. Aqui, Yaakov Avinu, ele vai acordar do seu sonho, conforme Rabi Yohanan explica, que ele vai se levantar desse sonho.
Ele vai acordar desse sonho. A Mishnah, ela vai dizer que ele foi envolvido, tá, através desse sonho. Perdão, depois dessa experiência que a gente vai falar, que ele teve das escadas, aí ele vai para onde? Ele vai parar. Ele vai chegar lá. Ele vai estudar 14 anos. E o Midrash fala que ele não dormia, ele dormia no Beit HaMidrash, ele ficava dentro da casa estudando, ele não saía. Aqui nessa yeshiva, onde eu estou, eu estudei muitos anos. Tá? Aqui em Israel já é meia-noite, vai dar meia-noite, não, 11h30, 11h22. Então, essa yeshiva, ela fica 24 horas aqui. Então, se você for ver, sempre vai ter alguém estudando. Se vocês conseguem ver aqui, tem alguém lá estudando. Estou escutando voz aqui atrás. Então, sempre vai ter alguém estudando. Então, por que as pessoas ficam... Não é mais correto e mais sensato você ter um horário para começar e terminar? Vou fechar o Beit HaMidrash. Apagar a luz, pronto, acabou o estudo, acabou o estudo. Amanhã cedo vai ter aula. Era o correto, né? Poupar a luz. A gente aprende aqui que o Beit Midrash é diferente da sinagoga. O Beit Midrash, a gente pode dormir e pode comer. A gente aprende Yaakov Avinu, que passou 14 anos sem arredar o pé do Beit Midrash. Hoje é quinta-feira, dia de pessoal ir para casa. Com Canirê aqui, o Shabat não vai ser na Yeshiva, então o pessoal que tem família, vai pegar, já deve estar no ônibus voltando para casa, né? Mas no dia da semana, isso aqui está lotado. Domingo, quando eu estiver aqui, de novo, para dar aula, vocês vão ver, tem gente aqui atrás. Então, sempre tem alguém estudando Torá. E me fez lembrar uma passagem, Rabino Cook, Rabino Yitzhak Abraham Cook, ele vai Abraham Yitzhak Cook, perdão. Ele vai estar no Beit HaMidrash, no período de Pessa, no Rosh Nissan, férias, né? Não tem ninguém os estudos da Torá é diminuído, né? As pessoas estão ocupadas tirando o hametz da casa, mas o Rabino Cook ele estava aqui, estava estudando, e aí estava meia-noite, ele com a rabruta dele, ele para e diz assim, olha, você está entendendo que a gente está sustentando o mundo? E é de fato, quem está estudando Torá está sustentando o mundo, os pilares do mundo. E a gente aprende isso de quem? De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ele vai, com todo respeito agora, porque caiu um negócio aqui, eu pensei, tá. Perdão. Yaakov Avinu, ele vai passar 14 anos estudando Torá. E a Halachá hoje é o seguinte, quem está no Beit HaMidrash, numa yeshiva, estudando, ele pode comer e pode dormir. Tá? Agora, se é dentro de uma sinagoga, a sinagoga tem horário para entrar e sair, fechar. Então, não se pode comer e nem pode dormir. Essa é a Halachá. Então, a gente aprendeu algo novo hoje. Tá? No Beit HaMidrash, onde se estuda a Torá, de dia e noite, está liberado. Tá, vamos lá. Vamos lá onde eu parei. Agora a gente vai ver uma outra explicação que fala que Avraham e Yitzhak, eles eram... Kadosh Baruch Hu vai se apresentar de alguma forma para eles. Tá? Para Abraão Avinu vai se apresentar Ani Hashem. Tá? E aí ele vai... Outra situação para Yitzhak Avinu, ele vai se revelar como Anohi. E aí a gente vai ver, conforme o capítulo 15 e 11... 26, 34, a gente vai ver os nomes
que a Kadosh Baruch Hu vai se apresentar para os nossos primeiros patriarcas, o primeiro e o segundo, Abraão e Isaac, e agora para Jacob Avinu é totalmente diferente, né? Ele vai, Jacob Avinu vai ficar com medo, ele vai temer, né? Porque ele vai entender que ele vai ser o fator principal para o povo de Israel. Por que Jacob Avinu vai tremer nas bases quando a Kadosh Baruch Hu vai se apresentar para ele? E aí, a resposta é bem interessante, que eu gostei bastante. A Kadosh Baruch Hu não vai se revelar para ele primeiro, porque ele é como se fosse a metade de um homem. Rabino, como é que Jacob Avinu era a metade de um homem? Porque naquele momento que ele está, Deus vai se revelar para ele, ele não vai se falar nomes, porque ele é uma metade, ele não é um homem completo. Quando o homem é completo, gente, alguém sabe me dizer? Quando ele é casado. Casa. Quando se casa. Jacob Avinu, ele vai se tornar completo, Shalem, quando ele vai casar. Quando ele vai para o pai Kedushim com Leia e Rachel. Quando ele vai, olha que legal, quando ele vai construir uma família, ele vai entender os mistérios, né? Conforme o Zohar fala que ele vai ser completo quando ele vai ser prefeito. Então, tem que casar, gente. Fala isso para mim também, tem que casar. Porque quando ele casa, ele vai poder trazer a revelação, a Shekhinah de Akadosh Baruch Hu para sua família. E aí ele vai continuar a matará de quem? De Abraham e Isaac. E aí ele vai se quando é que Deus vai se revelar para Jacob Avinu? Depois que Jacob Avinu se casa, se torna pai, aí Deus vai se revelar para ele Anohi. Também, 31, 13 de Gênesis. E ele vai falar com os filhos, com seus filhos, no leito de morte, Jacob vai lembrar da revelação que ele teve como patriarca, e ele vai mencionar o nome de Akadosh Baruch Hu, e ele vai lembrar quando ele desceu para o Egito. Essa palavra, Anhi, acho que é isso, ele vai se revelar, e a gente vai ver que da mesma forma que vai se revelar para Jacob Avinu, com o mesmo nome, Moshe Rabbeinu vai também conhecer na sarça ardente. Breaking news. Ou seja, o mesmo nome que Deus vai se revelar para Jacob Avinu vai ser o mesmo nome que Moshe Rabbeinu, que Deus vai se revelar para Moshe Rabbeinu. Ou seja, vai ser a continuidade de Jacob Avinu até Moshe Rabbeinu. Ou seja, a breaking news, o pessoal gosta dessa, né? A visão de mundo. A gente aprende aqui a visão de mundo é que uma pessoa, um homem, ele só é completo quando ele tem a sua casa, e a sua casa é sua esposa. Então, solteirões, falo até para mim, casem. Casem. É difícil casar. Depois que casa, é difícil se separar, porque é tanta coisa na Ketubá que não dá para separar. A gente vai ver dessa preparação
de casamento, Yaakov Avinu não estava preparado para saber o lado mais oculto. Ele tinha uma base de Yeshiva, 14 anos, ele estudava a Torá, mas ele estava estagnado, porque ele precisava se casar. E aí, quando ele casa, ele vai abrir uma outra porta, que é a porta das coisas ocultas e da continuidade do povo de Israel. Rabi Shimon Bar Yochai, ele vai falar no livro de Zohar que o santuário, o local próprio era considerado como uma porta para o mundo dos celestiais. Ou seja, ir no Harabait é como se você fosse no Monte do Templo, é como se você fosse a porta do mundo espiritual. Foi ali que Deus revelou as escadas da entrada para o mundo dos espirituais. Não é à toa que ali se fazia os sacrifícios e ali que era antemporal, né? As 39 melachot podia ser feita porque não era um mundo visível, não era um mundo normal para o povo de Israel. Vamos seguindo. Aí agora a gente vai ver o termo que Yaakov Avinu vai ensinar para os seus filhos. Yaakov Avinu, ele vai passar 14 anos estudando, né? E ele vai voltar, ele vai para a terra do seu sogro Lavan, mas ele vem com uma carga cultural muito grande. Ele vem com algo que vai fazer ele ficar 14 anos lá com Lavan. Ou seja, 14 com 14, quando ele fica 28. Então, Yaakov Avinu, ele vai passar 28 anos da sua vida em situações muito diferentes. Tá? Ele vai trabalhar vai chegar lá na casa do seu sogro, e aí bem interessante quem é o sogro dele? É o tio dele. Quem era o sogro dele? Lavan. Lavan era irmã de quem? De Rivka. Chegando lá, ele vai ser recebido pelo sogro, né? O sogro, antes de Yaakov descer para a casa ir para a casa do seu tio, que vai se tornar o seu sogro, Rivka faz uma promessa, que era os filhos dela casar com as filhas de Lavan, porque para poder continuar a trajetória da família, né? A gente vai ver que essa preocupação Abraão Avinu tinha, né? Quando casou Yitzhak. Então a gente está em outro costume, né? Quando os filhos já estão próximos a 13, 14 anos, não é para casar, tá, gente? Mas a gente tem que ter a preocupação de mandá-los para um ambiente de Torá, e desse ambiente de Torá, onde as crianças possam crescer no ambiente de Torá, onde vão ter mais chances de casar conforme o pai Kedushim, tá? Se você vai deixar seus filhos se crescerem num ambiente onde não há Torá, não há uma comunidade forte, então você está condenando seus filhos à assimilação. Então, Yaakov Avinu, ele vai ser prometido para a mão de Rachel, e Esav vai ser prometido para Léa. Vamos entrar na questão de Léa. Léa, ela era uma tzadiká, ela era uma mulher que tinha muita fé. Ela e Rachel. Nada muito diferente, a gente vê que as mulheres, né, tanto Rivka como Raquel e Léa,
eram extremamente espirituais. O lado masculino, não, era mais materialista. Então, tanto que a gente vai ver o irmão de Rivka, que era Lavan, né? Lavan dispenso de apresentações. Então, Lavan sabia de toda a história do seu irmão, do seu cunhado. Yitzhak, quando foi buscar a Rivka, como é que Lavan estava lá? Ele viu quando Yitzhak, quando Eliezer chegou com camelos, com joias, com tudo. E aí, quem gostou dessa história foi o pai de Lavan, né? Porque recebeu uma bolada de Rivka. Ele disse assim, opa, eu não sou besta. Quando meus filhos, se eu tiver filhas, eu vou prometer para eles, porque eu vou ganhar, dinheiro, vou ganhar dinheiro. E aí, a gente vai ver que a história não foi assim, não. Com Jacó, né? Só não vai ser assim com Jacó. Jacó vai ser assaltado, vai ser levado todo o dinheiro dele, né? E aí ele vai chegar lá com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E Lavan vai... Vem cá, eu sou filho de Yitzhak. Mas peraí, como é que você é filho de Yitzhak? Você está de brincadeira comigo. Isaac era filho de Abraão Avinu, milionários. Então, como é que você chega aqui com uma mão na frente e outra atrás? Né? E você está de brincadeira comigo. Por que acontece? Um rachá, ele vai sempre comparar outra pessoa como se fosse ele. Isso é muito popular, ou seja, uma pessoa que tem um nível muito baixo espiritualmente, ele sempre vai comparar a outra pessoa com o mesmo nível, ela vai tentar melhorar, vai tentar fazer igual. Então, a gente aprende aí que Lavan, ele tinha aquele interesse de saber se a Jacob Avinu tinha dinheiro ou não. E aí ele vai buscar, né, ver se tem, vai até meter a mão na boca de Jacob e vai dar, na verdade, a Midrash fala que ele deu um beijo na bochecha para ver se não tinha pedras de diamante ou ouro, porque a obsessão dele por dinheiro era muito grande. E aí, quando que vai acontecer, já que não tem dinheiro, não é mais aquela celebridade, né? Eu não posso também casar com as minhas filhas com outras pessoas, existe uma promessa. Então, o que acontece? Ele vai ter que trabalhar 7 anos, e aí vai ser enganado. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer. A Perachá vai caminhando, vamos caminhar também. Tá maçante? O pessoal tá com sono? Tá gostando? Gente, falem! Sim! Muito bom, parabéns. Rashi, ele vai trazer uma interpretação, tá? Bem interessante. Que o nome ele vai sempre descansar do começo ao fim. O nome de Hashem, acho que é isso, vai sempre descansar, vai sempre repousar do começo ao fim, com a descendência e com a bênção nos seus descendentes, que foi Jacob. Quando os filhos de Jacob, eles seguem o estudo da Torá, quando eles buscam uma vida com santidade, a Berahá, ela fica perpétua para toda geração, tá? O grande rabino Haim Ben Natá, ele vai trazer um comentário, um grande cabalista, e vai trazer uma explicação sobre esse verso que eu acabo de falar, de acordo com Jacob Avinu,
ele não só reconheceu a Kadosh Baruch Hu como o Pai Eterno, o Pai Celestial, mas também foi abençoado e protegido. Olha que interessante. Protegido todos os seus descendentes, porque quem é filho de Jacob Avino tem um sentimento dentro do coração que é a compaixão e o amor, tá? Então ele vai se tornar um servo de Akadosh Baruch Hu. Ele não vai olhar com julgamentos primeiro, ele vai tentar olhar com Hesed. Então, essa berachá recai aos descendentes de Jacob Avino. Que vão ser sempre com a ideia de moralidade e justiça, sempre também, e com Rahamim, com misericórdia. Rabi Levi dizia, Hashem pegou as palavras dos patriarcas e fez dela a chave para a libertação das crianças, as crianças de Jacó. Ou seja, que todos os filhos de Israel são pessoas caridosas, são pessoas que buscam fazer tzedakah e fazer Hesed e Rachamim, tá? São midot exclusivas dos filhos de Yaakov Avinu, ou do povo de Israel. Vamos lá, vamos seguindo. A gente vai ver uma outra passagem bem interessante aqui. Os filhos de Israel não têm mazal. Né? A gente não tem mazal. A gente não acredita na sorte. A gente está acima da sorte, tá? Então, é uma expressão que a gente em mazal dos filhos de Israel. A gente está acima do mazal. O que significa essa coisa? Que a gente não tem sorte, a sorte não existe para o povo de Israel? A gente está acima disso, a gente está sobre a supervisão de Akadosh Baruch Hu. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu estou falando agora? Ou quanto que eu estou? Perguntas? Sheilot? Está todo mundo cansado, né? Está muito interessante, sabe? Está muito interessante. Tá. Ô, Ravi, queria saber, a benção... Ken? Pode falar. Ravi, a benção mais importante entre os patriarcas foi de Yitzhak? Acho que cada brit, cada pacto que a Kadosh Baruch Hu fez, ele vai trazer um conceito. Abraão Avinu, ele veio com uma base sonhadora. Um homem com 100 anos vai ter um filho. No nosso estilo de vida hoje, você falar que um homem de 100 anos tem um filho é quase uma utopia. E ele vai ser abençoado, ele vai ter filhos. Depois, ele vai fazer a Kedat Yitzhak. A gente vai ver que a Kedat Yitzhak, próxima Kedat Yitzhak, vai ser uma bênção. Abraão, ele não vai fazer toda aquela cerimônia toda com Yitzhak, de abençoar Yitzhak. Ele abençoou, mas não é ênfase, entende?
E a gente vai ver que essa ênfase só vai ser feita com Isaac, com os seus 2 filhos, Esav e Jacob. Quem vai ser abençoado vai ser a Jacob Avinu. Então, de fato, aí você tem uma berahá importante, foi de Isaac, porque se os 2 filhos de Isaac Avinu tivessem seguido o plano inicial que que Isaac Avinu pensava, não haveria essa necessidade, essa briga que surgiu. Concorda? Jacob Avinu não precisava fugir. Era tudo mais fácil. Se Esav fosse um tzadik, Seder, Isaac ia abençoar Esav e depois ia chamava os dois, faziam cada uma bênção. Olha, Esav, você vai cuidar do mundo, mundo material, para trazer a materialidade a Kadosh Baruch Hu. E Jacob, você vai trazer o mundo espiritual para esse mundo material. Os dois vão trabalhar juntos. E Esav, tu vai se casar com Leia e Jacob, tu vai se casar com Rachel. Pronto, acabou. Mas a história não foi assim. A história da Torá vai dizer que Jacob Avinu, ele precisou salvar o pacto que foi feito com Abraão e Isaac. Ou seja, o plano B. Porque o plano A foi para águas de bacalhau. Não deu certo. Então, essa questão da bênção, essa berahá, foi a mais importante de todas, porque senão a gente nadava e morria na praia. Então, Jacob Avinu, ele vai ter que usar o lado material e o lado espiritual. E aí vai formar o povo de Israel. Aqui a gente vai ver a questão, nessa perachá, da rivalidade dos 2 irmãos, que vão ser 2 energias, Esav e Yaakov. Tanto que Esav, ele vai casar com quem? Inicialmente, ele vai procurar as mulheres em Ismael. Depois ele vai casar com canaítas. Ou seja, ele vai buscar a idolatria. É como eu falei há pouco, a idolatria era algo carnal, era como desejo sexual. Era a realidade de Esav. Então, onde que estava Esav? O coração dele estava nisso. Então, onde ele vai buscar as suas companheiras? Nisso. Também fala o Midrash que Esav, ele vai, já começou a apagar a luz aqui, ele vai buscar as cananitas e vão trazer aonde? Para a casa de Isaac. E aí, imagina aqueles incensos, Avodazará, e diz que Isaac ficou cego porque Deus quis ou por causa dos incensos, né? Aquela fumaçada toda que cegou o pai. Mas eu acredito que a Kadosh Baruch fez ele perder a visão para que não se visse o tamanho de Isaac, um tzadik, filho de Abraão. Vem Avodazará, o seu próprio filho. Que desgosto. Que desgosto. Então, a gente vai ver que o plano B era Jacob. Se não tivesse esse plano B, acabou. Acabou. Então, essa rivalidade vai surgir e vai se tornar 2 forças. 2 forças que até hoje são rivais. 2 irmãos, que vai ser Edom e Jacob. E essas forças vão, quando Edom está em cima, Jacob está embaixo. Quando
Esav está em cima, Yaakov está embaixo. Quando Yaakov está em cima, Esav está embaixo. Quase como fosse lá no útero, na briga do calcanhar. E essa rivalidade vai acabar onde? Quando vão enterrar, lá em Marmapapelá. Quando Yaakov Avino morre no Mitzrayim, e aí o seu corpo é levado, depois de ser velado 70 dias e 70 noites, com o costume Minag Mitzrayim, né? Que é levado para ser enterrado na terra de Israel. Yosef, como era o vice-rei, o faraó não podia fazer uma pirâmide lá para Yaakov, escrever aqui, o tzadik Yaakov Avino, numa pirâmide. Poderia fazer, muito mais fácil. Mas Yaakov Avino, ele fala, por favor, não me enterra aqui, me traz para a terra de Israel. Que ele entende. E aí a gente entende que a morte é um lugar, é algo muito importante também. Um lugar onde a gente vai ser enterrado, por isso não se faz cremação, não se crema. O lugar onde a pessoa vai ser enterrada é o lugar cavua, é o lugar onde um terço da alma daquela pessoa vai ficar. Então, se torna parte também daquele chá. E aí Yaakov Avino vai ser enterrado em Hebron. Aí quando chega lá em Hebron, quem está na porta? Esav. Esav. E Esav não permite que enterre o irmão. Agora imagina, verão, o Midrash fala que era um dia quente. Então eu fico imaginando Hebron, que mesmo que seja alto, é quente. E aí o corpo, as 12 tribos, todo mundo ali, querendo enterrar o grande profeta, o grande patriarca, Yaakov Avino, e Esav não permitindo, porque dizendo que ali era o lugar dele que tem que ser enterrado. E briga vai, briga vem Shimon, seu neto, que é surdo e mudo, vai pegar um pedaço de pau, e ele tem muita força, né? E ele decepa a cabeça de Esav, e ali a cabeça dele cai, rola, e cai lá no poço de Gan Eden, na entrada do Gan Eden. Um dia que vocês estiverem aqui em Israel, exatamente, eu quero levar vocês em Hebron, vou contar onde tudo, vou mostrar conforme a tradição. Vale a pena muito ir lá em Hebron. Então, a gente vai ver que a gente aprende uma outra situação, que um tzadik não morre, ele dorme, né? E quando acontece isso, Yaakov Avino abre os olhos, né? Conforme o Midrash, e ali, como vem, como Yaakov Avino vai se tornar um profeta, ele teve a profecia, a gente vai ver isso no decorrer dessas perashiot, que o povo de Israel é eterno, e ele se torna eterno, Yaakov Avino se torna eterno através do povo de Israel. Então, a gente tem um pouquinho de Jacó em cada um pouquinho de Israel em cada um. Por isso é importante a gente seguir as midotas dos nossos patriarcas e estudar a Perashá da semana, que eu acho que tem muita coisa, eu tentei falar o máximo possível, mas tem muita coisa. Tem que falar de Raquel, tem que falar de Leia, tem que falar de quê? Dos Lavan, e toda essa história. Então, eu aconselho vocês lerem a Perashá da semana, que é uma Perashá Vayetzei, que é uma Perashá maravilhosa. E eu desejo para vocês Shabbat Shalom, aqui de Jerusalém, aqui do Mahomei, minha casa, onde eu estudei meus primeiros anos. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou falar, eu termino com aquela frase que vocês sempre gostam, né? Qual é? Não! Tá fraco, só uma falou, tá fraco. Eu vou terminar. Como é que é a frase? Não! Acabou. Uma pergunta rapidinho. Pergunta, Sheilot. É assim, existe a possibilidade de que Isaac sabia que, na verdade, na hora de dar a bênção, era Yaakov que estava no lugar de Esav? Ele deu a bênção mesmo. Yaakov sabia, ou Isaac Avinu sabia. Sim. Porque se ele não soubesse, de fato, tá certo, ele precisava ser enganado. Porque ele tinha medo de cometer um pecado. Então, no fundo, ele sabia.
É porque ele reconheceu a voz, né? A forma de Reconheceu falar. a voz. Espera aí, você está me enrolando? O que é isso? É a voz de Jacob, mas a pele é de Esaú. Eu acho que tudo tem um... Você tem que entender que Yitzhak Avinu não era Din, ele era justiça, ele era um homem correto. Por mais que ele tinha o coração... Yitzhak Avinu era virginiano, né? Preciso falar mais alguma coisa? Mais Rabi, virginiano que tem, então, por favor. Tudo certinho. Perfeccionista. Porque quando no momento que Jacob foi pedir a bênção, parece que ele sabia já, né, que houve uma presença divina ali, já sabia que era o Jacob, né? Ele não era o Joãozinho da esquina, né? O Leandro, ele era o profeta. E a Shekhinah de Hashem estava sobre ele também. Não era o tiozinho da padaria. Era com todo respeito. É porque ele perguntou, né? Quem é, né? Quem é? Ele já sabia, mas ele já sabia. Assim, olha, algo muito além disso. Deus permitiu porque é algo muito além do meu limite. E olha para aqui, Yitzhak Avinu, para chegar nesse nível, imagina um virginiano concordar, gente. Quem tem amigo virginiano, conhece virginiano, sabe o que eu estou falando. Obrigado, Gostaram? Rabi. Excelente aula. Muito boa, muito boa. Excelente, Rabi. A excelente aula, eu gosto Obrigado, disso quando vocês aprendem. É isso que é importante, vocês aprenderem. Novamente. Assistam, compartilhem e faz o nosso canal crescer. Tá? Porque tem muito... Se vocês não aprenderam, volta de novo. Aí, senão, no ano que vem, a gente volta novamente com o comentário da semana. Olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu ainda não fechei, no Brasil as coisas não foram assim rapidinho. Eu quero fechar o Shabat de 17 lá no Chio da Vila. Lá com o Curibi Sami. Mas o Sami está tendo dificuldade para achar algumas pessoas para tentar organizar, mas até semana que vem a gente, Bezat Hashem, tem já uma luz, como é que vai ser o Shabat no Bom Retiro, aí em São Paulo. E meu voo para Lisboa foi cancelado, gente, eu estou preocupado. A TAP cancelou meu voo. E estou tentando achar outro voo para viajar dia 27. Se eu conseguir antes, eu vou antes para Portugal, mas dia 13 de dezembro eu estou embarcando para São Paulo. E a gente vai se encontrar no 17 Baruch de dezembro. Hashem. Vai ter um Shabat em hein? Portugal e um Shabat em Lisboa, para também melhorar, brilhantar o nosso estudo de Shabat, né? Com grandes coisas. Então, Shabat Shalom. Aqui Shabbat Shalom. Tá? Shalom, Aqui no Beit Midrash, Shalom, vou dormir, que vocês estão com a vida ganha. Eu não, tá tarde.